O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem um vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs? Segundo domingo do tempo comum, tempo de esperança. O tempo comum significa para nós batizados, cristãos, eu espero, eu confio, espero. Ah, mas está difícil, espero. Ah, mas os médicos desenganam, continue esperando. Ah, mas eu estou vendo que a coisa não está boa, continue esperando. Por isso esse tempo novo na igreja também, o tempo de esperança, tempo verde. Aliás, tempo verde sempre é bom. Mas irmãos, vamos lá. O que a palavra de Deus quer dizer agora para você e para mim, para nós? É isso que importa. Esse evangelho nos coloca diante de um recomeço para todos nós. Vocês sabem que Deus é especialista em fazer belos jardins. Jardim. Deus criou primeiro o Éden, um jardim, e ali Ele criou um homem e uma mulher, para que a humanidade pudesse crescer através deles. O primeiro homem, chamado Adão, que veio da terra, Adão, que veio daquele que foi tirado da terra. E Eva, chamada mãe,
de toda a humanidade. Por alguma razão, esse jardim não deu certo. Deus, como vamos dizer assim, imagina um jovem rapaz que ele, antes de ter um relacionamento com uma moça, no qual ele pretende namorar e um dia se casar, primeiro ele imagina a moça dos sonhos dele. Então, imagina você falar, olha, aquela moça, eu espero um dia ter uma namorada e uma esposa assim, 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 assim. Até que, por algum motivo na história desse rapaz, ele encontra uma moça que tem exatamente as mesmas características que ele imaginou, sem ter ainda essa moça. Deus, ele pensou numa mãe, ele pensou como um bom arquiteto, um novo Éden, um novo jardim. Mas ele sonhou uma mãe sem tê-la, sem ainda ter. Mas aquilo que ele sonhou, ele confeccionou, ele construiu, ele criou uma mãe para dizer para ela: você aceita dar carne, dar humanidade a Deus? Porque Deus era um espírito perfeito. Leia lá no catecismo. Deus não tinha nada de criação humana nele. Ele é o Criador. E Deus, naquele dia derradeiro, quando Maria, a virgem jovem, estava ajoelhada rezando, o arcanjo disse, como boca de Deus: aceita dar humanidade a Deus? Veja, escolheu uma moça, e ali é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus. Ali, o sonho de Deus se realizou. Porém, Deus quis ter uma mãe. E aqui é interessante a gente entender isso, porque ele não quis só vir através de uma mulher. Não, ele teve um sonho, sonhou uma mãe para ele. E ele pensou isso em Maria. Maria, quando aparece como mãe, perfeita sobre o sonho de Deus, ela precisaria ser diferente da primeira mulher, Eva, e ela foi. Só que chega no evangelho de hoje, Deus não só sonha, como ele deseja ter uma mãe, como ele deseja ter uma esposa. Como ele deseja ter uma esposa, uma noiva, uma esposa. Vocês acabaram de ouvir comigo a primeira leitura em Isaías, que acabamos de ouvir, que Deus termina falando de um casamento. Casamento. Então vamos imaginar, Deus cria um novo jardim. Esse jardim agora, ele é feito de carne e osso. Carne e osso. Um novo jardim que Deus pensa, não é mais um jardim onde tem pomares com frutos e árvores. Agora, o novo jardim, Deus sonhou uma mãe. Ela tem carne e osso. Mas está falando de casamento. Ele quis que ela fosse uma mãe. Esse mesmo jardim novo dele, que é feito de carne e osso, também fosse esposa, noiva. E aí vai chegar no nosso batismo, né? Quando Deus entra no evangelho de hoje através de João, toda vez que você ouvir João escrever, quando chegar a hora, Jesus disse: ainda não é minha hora, ou a hora chegou. Que hora? João diz, a hora, quando João escreve, quando chegar a hora, é a hora da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Essa é a hora mais esperada. Muito bem, só que aqui nós entramos agora no momento do noivado. Maria é convidada para uma festa de casamento. Veja que Jesus ainda não estava na festa, chegou depois,
com os seus discípulos. Maria representa o Antigo Testamento, o antigo povo de Israel. A mesma mulher que Deus sonhou. Ela tem uma representatividade do antigo Israel, do primeiro povo, do Israel primeiro. Então veja, ela já estava lá, por isso que ela foi, por algum motivo, a primeira a ser convidada. E Jesus estava onde nesta hora, antes de chegar na festa? Veja que nós estamos falando de um casamento que vai acontecer. Jesus estava além do Jordão, do Rio Jordão, preparando já, buscando os seus discípulos. Lembra? Jesus ia andando, ia chamando aqueles que iam acompanhá-lo. Veja, então aqui já está mostrando o novo Israel que chegará na festa de casamento. Depois Jesus chega com os seus discípulos. Tem uma piadinha engraçada, mais engraçada para quem é da época, né? Mas ela é engraçadinha. Diz que quando a virgem viu que o filho estava lá, Jesus, e acabava o vinho, ela disse: filho, o vinho acabou. Aí disseram, claro, Jesus chegou com a tropa toda, né? E um bom judeu gosta de vinho, acabou com o vinho todo. Mas, então, como o padre disse, o Antigo Testamento representado pela Virgem, Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Jesus que estava além do Jordão, ele chega. Veja, agora chegou o Novo Testamento. E a gente acabou de ouvir aqui o autor sagrado dizer uma frase reveladora. Olha só, o mestre Sala chamou então o noivo. Ele disse: todo mundo serve primeiro o melhor vinho. Atenção aqui. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Isso é um rito natural de qualquer bom judeu da época. Só que ele vai dizer: mas tu guardastes o vinho melhor agora, para esse último momento da festa. O que significa isso? Que Cristo, sendo aquele que veio trazer a vida de Deus, a vida de Deus significa o Espírito Santo. O Espírito Santo significa o vinho novo. Vinho novo. Ele é o melhor do que o Antigo Testamento. Lembra? O Antigo Testamento é considerado um bom vinho. Mas o vinho melhor chegou. Sendo que para os judeus o vinho melhor era aquele primeiro. Só que está sendo representado que não é o melhor, o primeiro Israel, mas aquele que virá, e veio. Jesus vai preparar a sua igreja, atenção, mas agora precisa haver um casamento. Então vai ligando essa reflexão de interpretação sobre a nossa vida e sobre a palavra de Deus. Maria é a mãe sonhada por Deus e representa também o Antigo Testamento. Jesus até então não estava além do Jordão preparando os seus discípulos. Ele também chega na festa de casamento. E quando a mãe, porque a mãe, Nossa Senhora, é aquela que, como uma boa mãe, quando um bebezinho não sabe falar, que está doendo o ouvidinho dele, ou a barriga dele, ou ele está com fome, a mãe com o tempo ela tem a capacidade de perceber, ele está com fome, é dorzinha de ouvido. Como que a mãe sabe? A mãe tem essa sensibilidade na convivência. Então Maria, ela sabe o que nós precisamos antes de nós falarmos. Como uma mãe de Deus, que daqui a pouquinho vocês vão entender por que ela é nossa mãe, ela sabe o que é melhor para você e sabe o que é melhor para mim, antes de eu achar o que é melhor para mim. Então ela vai dizer: acabou o vinho deles. Como uma boa mãe sabe qual é a dor daquela criança, ou por que ela está chorando. Veja, só que vai ter algo inusitado.
Quando Maria diz, o vinho está acabando, veja, Jesus tem uma reação que à primeira vista, ela é meio escandalosa. Não chama a mãe dele de mãe, vai chamar ela de mulher. E aqui tem o ponto central da palavra de hoje de Deus na nossa vida. Jesus dá uma resposta. Se a gente fosse ler na tradução original do Evangelho de João, quando Jesus diz para a mãe, mulher, o que tu tens a ver comigo? A original palavra é, né? O que tu tens a ver comigo? É uma palavra dura. E chama ela de mulher. E aqui tem uma interpretação das mais belas de toda a nossa fé católica. O que significa essa palavra de Cristo ao sair da boca dele, se dirigindo à Virgem Maria, a chamando agora de mulher? A interpretação é essa, irmãos. É como se ele dissesse, olha, mãe, a senhora não sabe que se eu manifestar que eu sou Deus que chegou, fazendo esse milagre, fazendo um sinal no meio desse povo, eles vão reconhecer que Deus chegou no meio deles, e por causa disso, tu não serás mais somente minha mãe, mas agora tu também serás mãe de todos aqueles que eu redimir. Então por isso que ele chama ela de mulher. Tu tem consciências que se você está me pedindo isso, e eu realizar esse sinal, a nossa relação vai mudar agora, não é daqui a pouco. Porque a partir do momento que eu fizer o meu primeiro sinal, tu não serás mais somente minha mãe. Lembra do jardim sonhado por Deus? Lembra que ele agora vai construir um novo Éden de carne e osso? Lembra que ele agora vai trazer uma nova Eva, onde será a mãe da humanidade? Pois é, Jesus está declarando tudo isso aqui, na festa de casamento. Então, com isso Maria, ela diz sim, dizendo assim para o mestre Sala, fazei tudo o que ele vos disser. Ela disse sim ao próprio Senhor Jesus, quando ele indagou ela, mulher, o que tu tens a ver comigo nesta hora? Ou seja, vocês já entenderam, tu sabes que se eu realizar esse sinal, tu não serás somente minha mãe, mas mãe de todos os redimidos, nós todos. Isso aqui é uma cena muito forte, reveladora. De todas as mulheres que Deus deu a maternidade, Maria é a única, por esse exemplo. Isso aqui, Fulton Sheen, o bem-aventurado, colocou, eu achei tão lindo isso que ele disse. Maria, quando pegou o menino Deus no colo, ela teve uma reação que nenhuma mãe tem quando tem o seu bebê. As mães cristãs, quando elas vão ensinar o filho e a filha pequenininha, começa a crescer e fala, tá vendo lá o céu? E levanta a cabeça, a mãe, e pede para a criança levantar a cabeça para o céu e aponta. Lá Deus nos espera plenamente, é para lá que nós vamos. É lá que nós vamos ver Deus face a face. Gente, todas as mães ensinam isso, se não era a gente. Maria foi a única mulher que ela fez o contrário. Ela, ao pegar o menino no colo, o bebezinho dela, ela fez o contrário. Ela olhou para baixo e disse, agora eu vejo o céu. Veja que coisa linda. Maria é a única mãe que vai dizer que Deus não está lá em cima, está no colo dela, está aqui embaixo. Imagina a cena.
ela olhando o céu, o pequeno menino, Deus. Então veja, Maria é esse sinal esplêndido, gente. Por isso nós temos uma devoção muito grande a Nossa Senhora, porque ela está toda ajustada, imagina ajustada, como uma máquina, um motor, que tem cada elemento, cada parafuso, cada repartição, envolve aquele mecanismo todo do motor. Maria está ali. Para Deus redimir a toda a humanidade, primeiro Ele sonhou a melhor mãe. Se a gente for fazer o desenho da nossa mãe quando a gente é criança, a gente desenha a mãe mais linda do mundo, a nossa mãe. Então Deus também desenhou uma mãe para Ele, já imaginando a mãe para você também. E ela não é uma mãe qualquer, porque ela é uma mãe que ela vai ter que abaixar a cabeça para ver os seus filhos de cabeça baixa, também, porque ela aceitou ser mãe de todos nós. Ali começa o início da igreja, nesse evangelho de hoje aqui, porque Jesus, Ele realiza o sinal. Agora um ponto importante, Maria também foi pré-anunciada como aquela que ia sofrer muito, como mãe. O velho ou ancião Simeão, e aqui um ponto importante, hein, gente? Quando Maria vai levar o menino Jesus no templo junto com José, o ancião Simeão pega o menino no colo da virgem. Atenção, ele olha, tem idade avançada, e ele vai dizer assim: agora, ó Deus, meus olhos viram o Messias, viu aquele que é o ungido, ou aquele que é Deus, meus olhos viram, na idade avançada. E aqui um parênteses para dizer, nunca é tarde para você ter um encontro com Deus. Tem pessoas que só têm uma conversão de entrega depois dos 70 anos de idade, às vezes quando está à beira da morte, ou como aquele homem da cruz, que no momento último da vida dele teve um encontro. Então para Deus não tem o tempo para o encontro. Veja que o velho Simeão diz: agora meus olhos viram. Será que você já fez essa pergunta na tua idade hoje biológica? Senhor, meus olhos hoje se encontram com o seu, de verdade? Ou será que isso ainda está tão longe? E nós já estamos com os cabelos grisalhos, e a gente fala, mas ainda meus olhos não veem ainda Deus. Então aqui é um ponto importante para a gente refletir. O ancião Simeão, na idade avançada, como aquela mulher também que vivia no templo, Ana, que era viúva, e ela esperava ver o Messias no templo. Veja, até que ela viu, na idade avançada biológica. Então você pode ter um encontro com Cristo jovem, já um homem formado, ou já na idade avançada. Para Deus não importa o tempo, o que importa é o encontro. Ponto final agora, a cruz, o casamento. Onde a igreja vai consumir o casamento entre Deus e nós? Na cruz. Na cruz, Jesus estava como uma águia ferida, e ali do alto daquela árvore da vida, o noivo contempla. O que Jesus contemplou do alto da cruz, gente? Imagina a cena. Ele viu os muros de Jerusalém lotados de figuras de pessoas trepadas no muro para ver ele de longe. Nas colinas de Jerusalém, ele viu um amontoado de gente na expectativa. O que é que vai acontecer?
Debaixo da cruz, não muito longe, soldados rolando dados, para ver quem é que ia ficar com as vestimentas do Senhor Jesus. E mais pertinho da cruz, sempre isso vai acontecer na humanidade. Aqueles que ficam nos muros da Jerusalém, Jerusalém é a nossa vida, ficamos no muro, nós nem vamos para lá, nem viemos para cá. Ou ficamos nas colinas apenas para ver o que vai dar. Ou nós estamos rolando os dados para ver quem é que tem mais sorte nesse mundo, mais sucesso. Ou nós podemos também ser aqueles que Jesus viu, os três debaixo dele. Quem eram? Sua despedaçadinha mãe, quebradinha, não no sentido espiritual, de lágrimas nos olhos, a virgem, a inocente. Maria, ela tem a representação daqueles que Cristo veio redimir, que também se transformam em inocentes, como Maria, em aqueles que são convertidos, como Maria Madalena, e aqueles que são ponte sacerdotal, como João evangelista. São os três de perto da cruz: a inocência, a conversão e o sacerdócio. Diante de Cristo pregado na cruz, ele vê tudo isso, os protagonistas da crucifixão dele. E é assim que a gente vai ver de tempo em tempo a humanidade reagir: os que estão no muro, outros que ficam na colina, outros que jogam os dados, e os que realmente estão debaixo do pé da cruz, querendo uma transformação de vida, sendo transformados ali. Naquele momento, Jesus, ele vai proclamar a sua igreja. A sua igreja é proclamada ali. Naquele momento, Jesus vai olhar para João e vai, com muito sacrifício, dizer para aqueles que estão aos pés da cruz dele, olha para João e diz: eis a sua mãe. João é a representação de todos nós, a humanidade redimida. Veja que Jesus aqui, na festa de casamento em Caná, ele já predisse para sua mãe: mulher, o que ele está declarando oficialmente debaixo da cruz: filho, eis a tua mãe. Porque Jesus está em momentos de se entregar. Ele vai entregar a alma dele, o espírito dele, tudo. Olha para a mãe e diz: mulher, olha lá, ele cumpre o que ele disse. E aponta para João: eis o teu filho. Veja Maria ali mais uma vez, ela fala, dá um sim a Deus. O sim a Deus, ela aceita ser mãe de todos nós. Como Eva, a primeira que viveu naquele primeiro paraíso decaído pelo pecado, a intenção de Eva era atrair multidão de gente. Maria é a nova Eva, que continua atraindo uma multidão de pessoas. E aonde começou a gente ver que Maria começou a atrair muita gente? Em Pentecostes. Dizem os estudiosos que ali tinha mais ou menos 120 pessoas, e Maria estava lá, estava crescendo a igreja. Começou com João, começou a crescer, e de Pentecostes em diante, tomou o mundo inteiro. E a gente celebrou os reis magos, né, que a gente costuma dizer, que representa todas as nações do mundo que vêm adorar Jesus, e Maria está no meio de todas as nações do mundo. Então veja, esse evangelho de hoje, com as leituras, é Deus dizendo: eu estou no meio de vós, e eu vos dei uma mãe. E aqui um ponto, irmãos, que nós católicos devemos repensar: rezar o terço. Porque se eu me desaproximo do exercício de rezar o terço, ou se nunca rezei, eu preciso começar a repensar nisso
e começar a rezar. E se eu parei, voltar o mais rápido possível. Porque Cristo, Ele coloca no plano para saber quem precisa do que precisa verdadeiramente. Ele deixou a mãe para falar para ele: acabou o vinho desta mulher, diminuiu o vinho daquele rapaz. Quem é que tem esse papel para fazer essa indagação ao seu esposo? Naquele momento que Jesus coloca Maria para ser mãe olhando para João, e João olhando para Maria dizendo: aqui está sua mãe. Neste momento, Jesus entrega e proclama a sua igreja. Então nós, igreja, Maria e nós somos como Maria. Jesus é a palavra, é a semente que é acolhida por Maria. Jesus foi acolhido por Maria, foi gerado no ventre de Maria e foi proclamado para todos aqueles que deveriam conhecer o Filho. A igreja de Cristo somos nós somos a esposa de Jesus. Nós, eu e você que somos batizados. Para quê? Para que a palavra, que a semente de Deus entre dentro de mim. E essa palavra germine em mim Cristo Jesus. O Espírito Santo faz isso. E gerando em mim Cristo Jesus, que eu leve esse Jesus para o outro, como Maria levou para Isabel, como foi levando para o mundo inteiro. Então hoje a igreja está nos dando de novo os moldes do seu chamado e do meu. Você foi batizado, meu irmão. Você foi batizada, minha irmã. Tu recebestes a semente que é Deus, e o Espírito Santo faz ela germinar. E a segunda leitura está dizendo: dons do Espírito Santo que não é para você, é para regar esse jardim que é a igreja de Cristo. Deus fez um novo jardim, sua igreja, somos nós, e deu a cada um de nós. E aqui tem um parênteses, por isso que nós temos que rezar junto com a mãe: eu não posso ter inveja e ciúmes de ninguém. Se alguém é mais bonito do que eu não posso ter inveja dessa pessoa. Se alguém tem mais dinheiro do que eu, ou quem tem um cargo melhor do que eu na mesma empresa, eu não devo, nunca deveria fazer uma comparação entre se meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Todas essas quinquilharias, entendendo que Deus nos chama, nós teríamos inimizade, renunciaríamos todo tipo de ciúmes ou inveja. Nós gostamos de um bom filme, não gostamos? Eu gosto, não sei se vocês gostam de um bom filme. Tem gente que não liga muito, dorme toda hora. Mas quantas vezes você já viu aquele que vai fazer o papel principal, seja lá a obra qual for, não tem um protagonista? Mas normalmente você sai ou do cinema, ou da televisão, ou da série, sei lá o quê. Você analisa todos os personagens. Às vezes a gente fica fã de quem? Daquele que é o operário que trabalha na empresa. Fala: meu, que ator, que gesto lindo que ele fez. Não foi nem do dono da empresa. Você gosta daquele que trabalhou lá varrendo, e ele foi para você e para todo mundo: você viu fulano de tal? Você viu como que ele trabalhou nesse filme? Você viu o papel dele, qual foi? Veja, aqui entram os dons de cada um de nós. Ah, ele é padre, eu não sou. Ah, ele é bispo, o outro não é. Esquece essa palhaçada. Porque para Deus nós somos como atores dentro de um grande plano, onde Ele deu cada um uma função e dons. E Ele disse: eu não vos dei um espírito de covardes nisso que lhe confiei. Eu lhe dei para você ser o melhor em você.
para que no dia que o Senhor te chamar, Ele vai falar como você trabalhou nesse plano de vida único aqui na terra, como mãe, como padre, como solteiro, como operário, como mulher, como homem. Você foi o melhor naquilo que eu lhe confiei. Ah, mas não foi o Papa deve ser o melhor como Papa, o padre como padre, o casado como casado, e até o doente como doente. Eu vou lhe confiar uma fase onde você vai ficar doente. E como é que eu vou ficar doente? Se você ficar doente, como noiva de Cristo, você vai ser aquela que vai chamar a atenção. Entenda o que o padre está falando, para não fazer um corte errado. Nesse filme, nessa peça que Deus coloca a gente, se Ele lhe deu um papel para adoecer, você precisa usar os dons do Espírito para adoecer, para ganhar Oscar. A interpretação, mas veja, nós não estamos falando de interpretação, nós estamos falando de vida. Eu vivi a doença que chegou na minha vida como se eu nunca tivesse ela, porque Deus foi tão grande na minha vida, que eu passei pela doença. Eu posso ter até entrado em óbito por causa da doença, mas eu recebi de Deus a estatueta da vitória, por fazer e responder e testemunhar como sua noiva, passando pelo crivo daquela doença, e eu passei sem reclamar. E a gente fala, que papel maravilhoso que ela viveu aqui. Ela não abriu a boca. Nós estamos falando de Maria, porque Maria só teve Jesus como filho biológico. E olha o que ela passou. O velho ancião, né? Uma espada vai transpassar o seu coração. E transpassou. Mas como que ela foi? Ela foi no espírito, envolvida para receber a estatueta de rainha das dores, mãe das dores. Por que ela recebeu o título de mãe das dores? Porque não houve mulher no mundo, nem Estela, nem Almerinda, nem como é que é o nome? Inês, nem a Debrinha, com todo o sofrimento e perda, seja lá o que for, se compara à dor da Virgem. Mas ela recebeu a estatueta da coroa, porque naquilo que Deus confiou, segundo a leitura de hoje, ela fez o melhor dela. E quantas pessoas são donas de empresa, são mulheres modelos, na cultura do mundo, com beiços largos, bonitos, com alturas maravilhosas, com olhos de Sofia Loren, com corpo não sei de quem, com todas as ajudas filantrópicas que elas fazem, elas recebem o título nada mais, nada menos, como rainha disso ou rainha daquilo, mas isso no mundo. E os dons que Deus confiou a elas, é isso que o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, preparou no Espírito Santo a cada um de nós. Ele vai dar o prêmio da vitória, como deu a São Paulo, a coroa imperecível. Depois de ter combatido o bom combate, Deus me elevou à glória dele. Mas como é que eu vou combater o bom combate? No Espírito. Ninguém aguenta dar testemunho como noiva de Cristo. Vocês lembram? Jesus o tempo todo ele coloca parábolas para dizer o casamento que ele tem com a gente. Das 10 virgens prudentes e aquelas imprudentes. Aquelas que foram previdentes e assumiram a lâmpada do Espírito Santo, enquanto viveram, aguardando a esperança, o verde, do noivo que volta.
Elas não abriram a mão em nenhum momento do sofrimento de viver testemunhando no Espírito que Cristo é o Senhor e marido delas. As outras não. Ele estava demorando. Vamos nos distrair. Ele está demorando. Será mesmo que ele vai voltar? Até que ele volta. Então, irmãos, nesse domingo o Senhor está nos colocando a importância de nós rezarmos com a Virgem Mãe, a importância de nós entendermos que nós somos a noiva de Cristo, a importância de a gente aceitar no Espírito tudo que me acontece. Você foi desempregado, você já está desempregado já? Entra em oração e aceita tudo que te acontece. Ah, eu piorei um pouco mais na minha saúde. Aceita. Agora, pode acontecer duas coisas. Aí entra o testemunho do Denis. Deus pode ou não, e aqui eu quero dar um testemunho para vocês. O susto que o Denis deu para a gente foi muito grande, porque ele estava bem, como ele está vendo, como vocês estão vendo ele aqui. Daqui a pouco ele começou a ter vontade de sentar, que estava meio fraco, ele até veio cantar assim. Quando a gente foi ver, ele estava com um fluxo de sangue saindo o tempo todo dele. E foi piorando, foi ficando fraco. E toma a bolsa de sangue, e foi abaixando lá o nível não sei do que, abaixando. E faz um procedimento aqui, faz um procedimento ali, nada resolve. O homem mais fraco, até que fizeram um procedimento de muito risco, não adiantou nada. Foi aí que os médicos disseram: fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer, nós vamos fazer uma última tentativa. Depois ele pode até explicar melhor, mas já chegou para a família e disse: não temos mais o que fazer. Muito bem, não temos mais o que fazer. Aí nós estávamos já rezando, muita gente rezando, não só nós aqui, outras igrejas. E falaram: padre, o senhor pode ir lá? Eu fui 2 vezes. A primeira vez só fui lá, rezei, impus as mãos, rezei por ele, nada. Mas Deus também estava me testando, estava me provando. Segunda vez, os médicos desenganaram, e elas em choro: padre, vem visitar ele. Os médicos disseram isso. Tá bom. Peguei os sacramentos, unção dos enfermos, aí a Santa Eucaristia, que é Jesus, minha estola, e fui para lá. Eu vi o milagre maior de Deus. Esse aqui é o segundo, ele estar aqui. O mais importante eu vi, a Rose estava lá, do lado dele na hora que eu cheguei. Ele estava numa repartição chamada Aquário, as enfermeiras trabalhando. Eu falei assim: Rose, vai lá fora um pouquinho, porque agora eu vou atender a confissão dele. Ela foi, e ali ele fez uma baita de uma confissão, e eu ajudando ele a fazer. Falei: agora eu vou passar o sacramento da unção em você. Sabe o que significa isso? Expliquei para ele. Ministrei o sacramento da unção dos enfermos. Ali eu já comecei. Ele estava assim: ó, oi, pai, que bom que o senhor está aqui. Quando eu cheguei, ele estava falando, está consciente. Tanto é que ele confessou. Quando eu passei a unção para ele, eu falei assim: mas não para por aqui, agora é com ele. Jesus está comigo aqui, e você vai receber ele dentro de você. É a hora das horas. Aí ele falou: padre, Jesus está aqui. Eu falei: está aqui, você vai comungar. E ele chorou porque ele não comungava há muito tempo. Ele comungou. Eu falei: agora você vai entregar tudo para o Senhor. Confia nele, ele está com você. Ele está com você. Você já é vitorioso. Falei: você já é vitorioso. Só isso que eu falei. Me ajoelhei enquanto ele foi rezando. Fiquei de joelho lá, rezando a Virgem. Eu rezei junto com a Virgem, a nossa mãe.
Quando eu levantei, eu vi um milagre. Eu olhei para você, você estava corado, você tinha um brilho nos olhos, você não estava. E aí ele começou a falar: obrigado, Padre, obrigado, Deus. Eu falei assim: olha, não se preocupa com nada, não sei o que, não sei o que. Ele falou: Padre, eu vou voltar para a gente tocar juntos. Eu falei: glória a Deus, ponha tudo no Senhor. Quando eu saí de lá, ela chegou, chamei ela. Quando eu desci, estava alguma das meninas da igreja lá. Eu estava emocionado, porque eu vi um milagre acontecer. Qual foi? Deus ressuscitou a alma desse homem. Ele estava novo, mas eu não sabia, eu só tinha uma sensação: se Deus levar o Denis hoje, eu tenho certeza que no mínimo ele vai para o purgatório, ou para o céu direto. Eu saí com essa certeza, que eu não consigo explicar isso para ninguém. Mas Deus não quis só, que é tudo isso, né? Trazer essa glória na alma dele, porque ele estava renovado. No dia seguinte, quando me ligaram, eu falei: Padre, aconteceu um milagre. Fizeram um procedimento, conseguiram estancar aquilo que estava, ninguém achava, ninguém conseguia. Estancou o sangue, e ele está subindo de novo como é que é? Hemoglobina. Hemoglobina. Ele foi melhorando. Quer dizer, Deus fez 2 milagres nele. Um, levantou ele, a alma, os olhos dele se abriram. Estava morto, mas a morte dele não era da doença, era outra. Deus quis curá-lo primeiro na alma, e a mais importante, nós somos tão mesquinhos, que a gente quer que Deus faz do nosso jeito. Se eu falar para Estela, se eu falar para uma outra mãe que perdeu um filho, teve que enterrar, o que elas vão falar? Eu queria que o meu filho estivesse aqui. Eu falei: você queria que o teu filho estivesse aqui com você? Ou você queria ter a certeza pela fé que a alma do teu filho está no céu? Porque se você tiver certeza que o teu filho está por aqui, mas você não tem a certeza que a alma dele vai para o céu, me parece que é uma perda muito grande você estar somente fisicamente com ele por aqui, mas se um dia você morrer, você nunca mais vai vê-lo no céu. Entender o que Nossa Senhora nos prescreve, de ser vitoriosa na hora da morte do filho, e ter a certeza de que ele triunfou, é o Espírito Santo com seus dons que faz isso. Veja o que Deus vem fazendo com a gente. Primeiro, Ele quer resgatar você da tua tristeza, depressão, mágoas, profundas mágoas, que elas estão aí jorrando sangue, mágoas de um passado, mágoas de um maltratamento, mágoas de abandono, mágoas disso, mágoas daquilo. E a gente, quando perde alguma coisa no hoje da nossa vida, a gente se revolta dizendo: por que Deus não? Porque Deus, Maria sabe o vinho que lhe falta. Você às vezes acha que é aquilo e não tem nada a ver. E Deus pode, além de te dar a graça da cura, de redimir a tua alma, e ainda pode ou não te dar o brinde físico. Qual que é mais importante? A alma ou o físico? A alma. E um dia a gente vai entender isso plenamente. Entreguemos a Deus então nesta missa, irmãos, junto com a Virgem Mãe Maria. É duro? É. A gente chora. Dá medo? Muitas vezes dá. Às vezes eu fico imaginando quem faz tratamento aí com essa doença terrível que é o câncer. Quanta coisa passa na cabeça. Talvez você já imagine até o enterro. Já estou imaginando o meu enterro. Eu estou imaginando quem vai estar lá.
Que cor que vai ser meu caixão? Qual vai ser aonde vão me enterrar? E aí bate um desespero, uma tristeza na cabeça da gente. Mas Deus veio hoje e nos diz outra coisa. Eu quero te tirar. Eu quero trazer de novo o brilho nos teus olhos. Eu já não tenho mais medo, Senhor. Vamos cantar? Vamos entregar à Virgem e a Deus a sua vida, a sua vida. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre, sua noiva. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, quem ele é? Ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, ele me chamou. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Estamos aqui, Senhor. Então eu convido você a fazer o teu ofertório. Veja, a cidade de São Paulo começou a chover. Já mostra a chuva de graça na sua vida, na minha. Talvez você hoje chegou aqui com o rosto triste, desamparado, desamparada, duvidosa, talvez esfriado por dentro.
Infelizmente é muito comum isso, irmãos. Sem vontade, desanimado. Esse é o primeiro milagre e o mais importante: a noiva de Cristo se reanimar. Ânimo. Ânimo e esperança estão casados. Quem está animado, espera. Quem está desanimado, não tem mais esperança. Por isso que muita gente se suicida. Por isso muita depressão. Vamos rezar agora, irmãos, um pouquinho. Eu quero rezar junto com você, por você, com você, junto com você. Muitos de nós aqui estamos fracos, não sabemos nem por onde começar uma oração. Bate um desânimo terrível, para não dizer outra palavra: preguiça, bocejo. Veja o estado que você está, se não é assustador, se não é a urgência maior, muitas vezes sem perspectiva de vida, sem esperança. Não espera nada, nada mais. Você reparou que você parece que vive por viver? Não foi assim que Deus te chamou. Eu já estou anunciando para você: não foi assim que Deus te chamou. Ele te deu o Espírito dele, santo, vitorioso. E se Ele permitiu que você experimente o que você está experimentando agora, o luto, a doença, a saudade, o cansaço físico, se você está passando por um crivo, onde você está desanimado com pessoas, é porque Deus permitiu que você experimentasse também a cruz como noiva dele. Mas Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo, e é com Ele que você deve ir agora. Reze, meu irmão, minha irmã. Reze diante do altar do nosso Deus, que está vivo, diante da mãe. E ela diz: eu sei aonde falta o vinho da sua vida. Fazei tudo o que Ele vos disser. Ó Deus, por isso nós estamos aqui. Eu, teu sacerdote, representando a tua igreja, neste vale chamado região Lapa, diante da tua mãe, rainha e nossa, que o Senhor hoje nos confiou como mãe dos redimidos. Nós esperamos em ti, Jesus, e nós pedimos: levanta-nos agora, Senhor. Levanta-nos dessa enxurrada que veio, bateu forte contra nós. Levanta-nos, Senhor, com teu Espírito. Derrama, Senhor, o teu Espírito aqui. Vai pedindo a Deus agora: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sim, Senhor, eu quero renovar a chama do meu batismo, pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, reacender em mim a chama da alegria, a chama da esperança. Vem Espírito Santo, cura-me, restabelece-me de novo, liberta-me, Senhor, de todas as escravidões, traumas na minha época de menino, tudo aquilo que para mim foi traumático, foram perdas, decepções. Cura-me, Senhor, tem piedade de mim, Jesus. Vai entregando diante do altar do Senhor, vai entregando imagens tristes que você
ouviu, palavras que você ouviu, que entristeceu o seu coração. Entrega para Senhor, tem piedade de mim. Vem Espírito Santo. Ó Maria concebida sem o pecado, roga a mim, mãe, nesta hora, junto ao teu filho, o nosso Senhor, o nosso Deus, para que o Senhor derrama agora em mim o Espírito Consolador. Levanta-me, Deus, levanta-me, Jesus, fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Vamos clamando o Espírito Santo nesta hora. E assim nós vamos entregando a Deus junto com a Virgem. Entrega você. Primeiro você, não a sua família, você. Senhor, eu entrego as chagas no meu coração, todas as decepções, todas as mágoas que adentraram a minha história. Vem, Espírito Santo, desça sobre mim, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Filho de Deus. Tem piedade de mim, que sou pecador. Ó Maria concebida sem o pecado, a senhora que foi concebida sem a mancha do pecado original, e eu, cheio de pecados, intercede por mim, ó Mãe, nesta hora. Ó Deus, como o Senhor foi libertando a vida do Denis, liberta a minha também de todas as misérias. As amarras da tristeza, as amarras da tristeza, que elas caiam do meu coração. Todas as decepções, toda a armadilha das decepções, liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor Jesus. Espírito Santo, vem pra você, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vai pedindo para você. Vai lá, dona Vilma. Vai pedindo, minha querida. Vai lá. Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, levanta-me, levanta-me, vem Espírito Santo, vem, por intercessão da Imaculada Senhora, vem, ora na vem Espírito Santo, liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor, realiza a tua obra em mim. Espírito Santo, o vento sopra onde quer, vai. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Assim a
nascer no Espírito. Levanta teu braço a Ele, assim acontece, vai lá. Assim acontece com aquele que Chama, em nome de Jesus, por intercessão da Mãe. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus, o reino de Deus. Em verdade te digo, Para terminar, quem não renascer da água e do Espírito, olha lá. não entrará no reino de Deus. Por isso vem, Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo que desce sobre nós, pela libertação que o Senhor vai realizando no meio de nós. Vai entregando o teu ofertório a Deus. Entrega, entrega, entrega. Obrigado, Senhor, pela libertação, pela libertação, pela libertação da minha vida, sobre o meu chamado. Eu entrego, Senhor, a minha casa, eu entrego a família, eu entrego os meus filhos, eu entrego os doentes, eu entrego aqueles que estão nos hospitais, eu entrego aqueles que sofrem, eu entrego o nosso país, o Brasil, o nosso governo, eu entrego a igreja, na vida do Papa Francisco, dos bispos, dos sacerdotes, eu entrego o povo brasileiro. Vem, Espírito Santo, vem, vem, Jesus, ó Maria concebida sem o pecado. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria, minha mãe, minha Senhora. Espírito Santo. E o Senhor me dá a visualização de vários demônios ajoelhados aqui na frente do altar. Demônios esses que entraram junto com conosco nessa manhã. Demônios que entraram com pessoas com vontade de suicídio. Estão amarrados. Pessoas que estavam com vontade de abandonar os matrimônios. Pessoas que estão desanimando de cuidar de pessoas doentes. Obrigado, Jesus. Pessoas que estão desanimadas por causa da sua situação. A sua situação. Libertação o Senhor está fazendo. O Senhor está colocando todos esses demônios aqui na frente do altar ajoelhado. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Bendito seja, Jesus. O primeiro a ser eliminado é o espírito do suicídio. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, Santo é teu Jesus. Eu nome, creio, Senhor. Senhor. Confirma, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Demônios que destroem matrimônios, o Senhor está destruindo agora, eliminando. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Demônio do desânimo, o Senhor vai destruindo também. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Santo é teu nome, Obrigado, Jesus. Obrigado Jesus. pela libertação. Obrigado, Maria, Senhor. minha mãe, por essa santa missa de graças. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos assentar, irmãos, entrega teu ofertório.